né? A gente vai falar um pouquinho de manejo da hemorragia no trauma, né? Esta pobre batatinha aqui está meio sofrida, vamos ver o que é que a gente pode fazer para ajudá-la, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, o que é o mais importante dessa aula? E o que é o mais importante para a sua vida quando o tema é hemorragia no trauma? Você precisa aprender a reconhecer e tratar adequadamente, foco na palavra adequadamente, o choque hemorrágico, tá? E aí vamos falar um pouquinho de como a gente faz para reconhecer e do que é que precisa ser feito, uma vez que você identifica que o paciente está em choque hemorrágico, tá? Também não podemos esquecer da tríade letal do choque hemorrágico no trauma, né? Da hemorragia maciça de maneira geral. O paciente sangrando, né? Ele vai evoluir com hipotermia, com coagulopatia, com acidose, entra no círculo vicioso, onde isso, né, vai só piorando, 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 até ele ter disfunção de múltiplos órgãos e falecer. A gente está aqui para interromper esse processo no começo, para evitar que isso aconteça. Então, por que falar disso, né? Por que focar nisso? Porque choque hemorrágico no trauma continua sendo a principal causa prevenível de morte. 30 a 40% dos óbitos associados a trauma são decorrentes de hemorragia. Até 50% dos óbitos que acontecem nas primeiras 24 horas depois de um trauma agudo são decorrentes de hemorragia, certo? Então, é fundamental a gente aprender a tratar, que realmente aqui, fazendo a conduta certa, você efetivamente salva vidas, tá? E aí, qual vai ser a minha prioridade, né? Quais vão ser as minhas prioridades? A gente sempre fala, no nosso dia a dia, para os residentes, para os internos, que a grande diferença de quem tem treinamento adequado para trabalhar na emergência é saber estabelecer as prioridades. Porque precisa ser tudo muito rápido, às vezes com pouca informação, então você precisa ser certeiro no que você precisa fazer para beneficiar ao máximo o seu paciente. Então, a primeira prioridade, independente de onde você esteja, seja no SAMU, na UPA, no Hospital Terciário Centro de Trauma, numa casinha de sapê, né, você precisa reconhecer o choque. Uma vez reconhecendo o choque, você precisa controlar a hemorragia, ressuscitar apropriadamente e depois corrigir a coagulopatia, né? Nem tudo isso a gente vai fazer, por exemplo, no APH. Vamos falar um pouquinho agora dos locais específicos, né? Então, o tratamento do trauma começa no pré-hospitalar, né? Seja ele móvel, seja ele fixo, mas principalmente no móvel. O paciente sofreu um acidente, sofreu uma agressão por arma de fogo, uma agressão por arma branca, né? Vamos chamar o SAMU vai lá e precisa saber o que é necessário fazer, né? Tem aquela velha dicotomia do stay and play versus o scoop and run. Eu só pego o paciente e saio correndo, eu faço alguma coisa, né? Vou operar o paciente no meio da rua, né? Abrir o tórax, o que eu vou precisar fazer? Então, aquela velha história. No APH, quais são as prioridades? Primeira prioridade, controlar o sangramento externo. Depois, garantir a oxigenação e ventilação. Depois, proteger a coluna cervical. Iniciar a restauração volêmica com cristalóides, né? Transportar para o destino adequado, certo? Vamos falar de cada um deles, detalhando um pouquinho melhor. Controle de sangramento externo, se presente. Não é à toa que o ABCDE do pré-hospitalar virou XABCDE. Qual é o problema? Não adianta eu tentar encher um balde furado. Concorda? Certo? Se eu tentar encher um balde furado, vai vazar e o balde vai continuar seco. Certo? Eu primeiro preciso tapar o buraco do balde para aí ele conseguir encher de fato. Certo? Pensando nisso, apareceu o X na frente do ABCDE, que significa controlar a hemorragia externa, né? External bleeding. Né? E aí existe já uma campanha americana, mas que já é mundialmente conhecida, né, capitaneada pelo Colégio Americano de Cirurgiões, que chama Stop the Bleed. A gente sabe do problema que existe nos Estados Unidos hoje com relação a lesões por arma de fogo e está sendo ensinado para leigos, inclusive, o que fazer quando você se depara com um sangramento em ambiente pré-hospitalar. E é importante a gente focar nisso aqui, porque isso é o básico, mas é o básico que salva vidas. Então, vejo alguém sangrando no meio da rua, a primeira coisa que eu tenho que fazer para conter o sangramento é aplicar pressão direta, certo?
com um pano limpo, com a gaze, né? Mas vou aplicar pressão direta sobre aquela lesão. Ah, é uma lesão muito extensa, né? Uma lesão que está sangrando muito, ou uma lesão que eu apliquei pressão direta e não funcionou. Eu posso fazer o que a gente chama de empacotamento da ferida, né? Se vocês observarem aqui, ó, é uma ferida grande, né? Com uma cavitação muito extensa. Você vai pegar atadura, ou existem algumas gases especiais hemostáticas que a gente vai falar daqui a pouco, e você vai pressionando dentro da ferida e colocando lá a atadura ou a gase hemostática, enfim, e vai preenchendo a ferida, e depois de preenchida, você vai e dá a pressão por cima. Se eu tiver, principalmente sangramento de extremidade, né, sangramento que tem associado lesão vascular, que são um volume muito grande, precocemente eu preciso aplicar um torniquete, né? E aqui tem os passos. Primeiro passo, eu enrolo o torniquete, viro o molinete, asseguro, né, travo o molinete no clipe e depois anoto a hora que eu fixei o torniquete, tá? Então, a gente tem de devices mais novos, né? O torniquete não é tão novo assim, mas os outros dois, pelo menos para a gente, para a nossa realidade, ainda não são amplamente disponíveis, né? Que são a Celox Gauze, que é uma gaze embebida com material hemostático, né? Existem outras marcas, certo? Essa aqui é só uma. Infelizmente, não ganha patrocínio, né? Se quiserem patrocinar, estamos disponíveis, tá? Que ela mostra realmente um controle melhor do sangramento que quando comparada com materiais usuais, tá? E essa aqui em cima é a bandagem israelense, que é uma bandagem feita para fazer curativo compressivo. Tem até essa anilha aqui que você posiciona sobre a ferida e ela vai fazer uma pressão extra sobre a ferida e se manter estável, não vai afrouxar, certo? E aqui embaixo é uma coisa que todo mundo devia ter na bolsa. Eu sou conhecida por viajar com uma bolsa que parece uma casa. Eu poderia morar dentro dela, dado o meu tamanho e o tamanho da bolsa. É uma desproporção assim enorme. Mas porque eu carrego muita coisa que às vezes você não acha em todo canto que você dá plantão. Uma das coisas que eu tenho na minha bolsa é um torniquete, aí eu trouxe aqui para vocês verem, certo? Torniquetezinho, muito parecido com aquele que está lá, né? E aí o que é que eu vou fazer para aplicar? Eu preciso abrir, né, ele, ó, tem essa pontinha aqui, e ele geralmente já vem assim fechado. Vamos supor que, ai meu Deus, levei um tiro no antebraço. Onde é que eu coloco o torniquete? Certo? Vai variar de onde você lê, mas pelo menos 4 centímetros acima da lesão. E você não pode colocar ele em área de articulação, né? Então, posso colocar ele no meu braço, e aí eu aperto ele, certo? Aperto até não ter mais folga. E aí eu venho aqui, prendo, ele tem um velcro, né, autocolante, prendo, deixa eu virar aqui para frente para ficar melhor de mostrar. Prendo ele aqui, né, tiro essa pontinha aqui do tempo, que era para ter tirado antes, mas disfarça. E aí, ele está preso, não é para ter folga aqui no braço, e aí depois eu vou girar essa anilha e vou apertar. Até quando? Até quando não tiver mais pulso distal. Então, eu vou rodando e vai doer. Então, avise para o seu paciente que vai doer. Roda, 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 roda. Rodou, apertou aqui, eu prendo, certo? Prendeu aqui, eu vou terminar de fechar, certo? Termina de envolver. Terminei de envolver. Pego o pinguetinho do tempo e seguro aqui e anoto o tempo. E minha mão já está ficando dormente, então eu vou tirar aqui, tá? Mas a ideia é essa, certo? Então, a gente precisa perder medo de torniquete. Ponto número 1, torniquete melhor é esse torniquete aqui profissional, porque o torniquete ideal precisa ter pelo menos aí uns 5 centímetros de largura. E aquele torniquete improvisado que você faz com camisa, atadura, pedaço de madeira, ele geralmente fica fino. Isso pode fazer lesão. Agora eu já soltei, estou soltando aqui, mas a pontinha do dedo está bem geladinha agora. Né? Então, você... Solta, filho. Pronto.
o ideal é que você use um dispositivo apropriado. E hoje você acha na internet para comprar isso é uma coisa acessível, não é, caro. Né? Precisa colocar precocemente. Né? Quanto mais cedo, melhor. Tem alguns estudos que mostrando que, a depender da lesão, o tempo ideal para colocar é de 3 a 5 minutos. Então, é uma coisa para ser feita por quem está nascendo. O policial é para saber colocar. A pessoa que está andando na rua é para saber colocar. Né? Porque tem esse tempo muito curto. Né? Colocar um torniquete no hospital não é apropriado. É realmente uma intervenção ideal do pré-hospitalar. Certo? E aí, quanto tempo eu posso deixar isso com segurança? Até 2 horas, sem maiores preocupações. Por isso é importante você anotar o tempo. Depois de 2 horas, eu aumento o risco de lesões, né, isquêmicas. Porém, se a pessoa tem um sangramento grave e ameaçador à vida, geralmente a vida deve ser preservada, né, mesmo que para isso você precise, às vezes, sacrificar o membro. Tá? Aquele negócio de ficar afrouxando o torniquete não é mais recomendado. Tá? Outras dicas aqui, né? Checar a ausência de pulso distal sempre. É um dos problemas mais comuns, certo? Você vai fechando, parou de sangrar. Parou de sangrar. Afixei o torniquete, eu vou lá e vejo. Tem pulso distal ainda? Se tiver pulso distal, você tem que apertar mais. Porque se você fizer um torniquete só venoso, você pode piorar, na verdade, a lesão e o sangramento no local, certo? Então, precisa interromper o fluxo arterial distal à lesão. Outra coisa que pode acontecer também é você não se tocar que tem uma lesão mais proximal. Por exemplo, a paciente com múltiplos PAFs, múltiplos ferimentos por projeto de arma de fogo. E aí você vê um tiro aqui, mas não vê que tem um tiro aqui próximo à axila. Certo? Aí você coloca o torniquete aqui embaixo, mas, na verdade, tem outra lesão sangrante mais acima. Né? E o adequado seria eu subir, às vezes, até se for, né, bem na junção, eu não vou conseguir controlar o sangramento com torniquete normal. Existem o que a gente chama de torniquetes juncionais também para essas áreas de virilha, né, e de axila, certo? Então, lembrem disso. Cadê meu passador? Lembrem disso quando vocês forem usar o torniquete, tá? Lembrem também da pelve. Você precisa avaliar se tem lesão pélvica grave ainda no pré-hospitalar também. E aí você precisa fixar essa pelve, principalmente se você tiver evidência, né, de fraturas com aumento do volume pélvico, porque vai romper uma rede venosa enorme, vai sangrar horrores, né, retroperitônio, espaço livre para perder a volemia inteira para dentro, né, da cavidade retroperitoneal. E aí você pode fazer essa fixação da pelve com dispositivos específicos, né, como esse aqui, que eu esqueci o nome da marca, mas é bom que o chefe goste, que a gente não dá jabá, né, para o povo. Mas aqui é um dispositivo específico para eu fazer fixação de pelve. Se não tiver, a gente pode fazer a fixação com lençol. O importante é que isso seja feito o mais rápido possível para limitar a quantidade que o paciente sangra, certo? Segundo ponto, garantir oxigenação e ventilação adequadas. Entre parênteses, via aérea definitiva, se necessário. Você não precisa entubar todo mundo no pré-hospitalar. Ah, então que eu entubo? Depende de como esteja o paciente, de qual é a sua distância de transporte. Porque, por exemplo, o paciente está rebaixado com Glasgow 8, mas está oxigenando bem e eu estou a 10 minutos do centro de trauma, esse paciente pode ser entubado em condições melhores no centro de trauma. Ah, não, eu sou do SAMU do interior, o centro de trauma mais próximo é a 300 quilômetros. Então, esse paciente provavelmente vai precisar de mais intervenção. O que é que você precisa lembrar? Que, você precisa ressuscitar esse paciente antes e que, mesmo assim, existe uma probabilidade grande das suas ações durante a intubação piorarem a estabilidade hemodinâmica desse paciente, certo? Você vai fazer pressão positiva intratorácica, você vai fazer drogas que diminuem o tônus adrenérgico. Então, esse seu paciente pode descompensar na hora do tubo. Então, você vai ter que ser bastante cuidadoso com isso, tá? Tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. A ponderação é a mesma. Será que esse paciente precisa de via aérea agora? Será que eu posso reanimar ele mais, deixar ele numa condição melhor, para ele não fazer uma hipotensão grave, uma parada,
né? E aí, por favor, não venha dizer depois, o paciente parou porque estava grave, né? Maioria das vezes, o paciente poderia ter sido conduzido de uma forma a evitar esse desfecho, tá? 3, proteger a coluna cervical se potencialmente vulnerável, a depender dos critérios que já foram abordados aqui em outras aulas. Vai lá na lupinha, coloca trauma, tem aula disso para você se aprofundar mais, certo? 4, iniciar a restauração volêmica. Já no APH, você vai precisar começar a melhorar a PA desse paciente. E, de repente, virou uma aula de culinária, né? Macarrãozinho. Só para lembrar que água com sal é bom para cozinhar macarrão. Se o seu paciente sangrou, o ideal é que você limite esse cristalóide, porque esse cristalóide vai diluir o pouco de sangue que resta dele, e isso pode trazer consequências, tá? Então, limita o cristalóide como assim? Você vai fazer o mínimo de cristalóide para ele ficar perfundindo órgãos nobres e minimamente consciente, certo? Não precisa fazer 3,5 litros de soro para a PA dele para 12/8. Isso vai ser prejudicial para ele, certo? Lembrar do transamin, ácido tranexâmico, se você for lá na nossa seção de artigos comentados, a doutora Patrícia Lopes fez já um comentário bem detalhado sobre o CRASH 2, que foi o estudo que demonstrou benefício para pacientes com hemorragia secundária ao trauma, né? A gente faz uma dose de 1 grama em 10 minutos, em até, no máximo, 3 horas do trauma. O benefício maior de mortalidade é em até 1 hora do trauma, por isso a importância de ser feito já no pré-hospitalar, certo? E lembrar que depois disso, passar a prejudicar o paciente, então passou de 3 horas, não faz, não tem certeza de quanto tempo é, e pode ser mais que 3 horas. Não faz, porque você pode prejudicar o paciente, certo? Então, outra coisa importante a se lembrar é fazer o mais cedo possível, certo? Se não fez no pré-hospitalar, você vai ter que perguntar e vai ter que fazer no intra, tá? E transfusão. Mas transfusão no pré-hospitalar, isso é coisa, né, dos australianos, dos londrinos e tal. Na verdade, não é bem assim, né? Tem um colega nosso emergencista, o Dr. Lucas Sertem, eu vou perguntar para ele como é que fala o nome dele, e que ele é coordenador do SAMU de Bragança Paulista, né? E daqui a pouco vai fazer 2 anos que eles conseguiram implantar no serviço concentrados de hemácia nas ambulâncias, certo? Tem até aí a noticiazinha da Prefeitura de Bragança, então não é uma coisa tão distante assim, certo? Olha, é porque a gente tem um superintendente bom no SAMU Ceará, um cara bom, só não tem muito cabelo ele, mas ele é ótimo. E aí, ele vai colocar aqui no SAMU Ceará também. Então, assim, é totalmente possível, né? Muito bem, doutor Sânio, arrasou. Né? Vamos embora, é isso aí. Melhorar as nossas condições de trabalho e assistência dos pacientes, né? Então, dá para fazer transfusão, sim, e daqui a pouco no Ceará a gente vai estar fazendo. Cenas dos próximos capítulos, tá? E, por último, transporte para o destino adequado. Não adianta nada fazer esse RICFIC todo e você levar o paciente para um lugar que não tem o que ele precisa, tá? Às vezes, é preferível você fazer um transporte um pouco mais longo para levar o paciente para o local que vai conseguir tratar as lesões dele definitivamente. Para isso, você precisa conhecer a rede, conhecer as referências, né, quais são em cada serviço, o que é que cada serviço resolve, e entender quais são os próximos passos para o atendimento do seu paciente, certo? E muito bem, do APH, o nosso paciente chegou no hospital e adentrou a emergência. E aí? Quais vão ser minhas prioridades agora, né? 1, ativar o time de trauma. 2, reconhecer o choque, né? Muitas vezes já vem essa bola cantada, mas às vezes não vem. Às vezes o pessoal que traz, né, nem se tocou que o paciente estava chocado. Restaurar o volume intravascular, manter a capacidade de carregar oxigênio, limitar a perda sanguínea e prevenir coagulopatia e hipotermia, certo? 1 a 1 também, ativar o time de trauma. Tem canto que não vai ter um time de trauma, né? Chegou o baleado na UPA, né? Beijos Pirambu, não vai ter um time de trauma para atender. Mas o que a gente vê com uma certa frequência? Tem o cirurgião,
tem outra pessoa que pode lhe ajudar a fazer esse atendimento, mas a pessoa tem aquela síndrome do herói de, não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo tudo só. E aí acaba atrasando o acesso do paciente ao tratamento definitivo. Não faça isso. Você está deliberadamente prejudicando seu paciente. Tá? O atendimento no trauma, assim como todo atendimento na emergência, mas especialmente o trauma, ele é um esporte de equipe. Certo? Você sozinho não vai resolver muita coisa. Se você está num hospital que tem os recursos, você vai acionar esses recursos, sejam eles humanos, sejam eles não humanos, sejam eles materiais. Tá? Então, lembrar desse recadinho do coração. E aí, vamos reconhecer o choque, né? A gente sempre começa por sinais e sintomas, história, exame físico, né? E aí tem aquelas clássicas classes do choque, lá naquela tabelinha do capítulo do ACLS. Capítulo 3, Acho que é o capítulo 3, né? Que todo mundo fica, choque classe 3, perdeu tantos % da volemia, e aí vai estar com a frequência cardíaca de tanto, e assim, assado. Não gaste seu HD com essas informações, porque mais de 90% dos pacientes não vão conseguir se encaixar numa classe daquela. Então, você vai estar queimando neurônio à toa, tá? Vamos guardar o nosso HDzinho para as coisas que realmente importam, certo? E cuidado, porque assim, a gente se apoia muito, principalmente em pressão arterial, né? Não, ele chegou com frequência de 168, mas a pressão está 12/8, ele não está chocado, não. Cuidado, não é assim que funciona. Lembrar que pressão arterial é um indicador tardio de choque, que não necessariamente o paciente vai estar hipotenso para ter hipoperfusão tecidual, tá? E, às vezes, tem paciente que não faz taquicardia, né? Então, o paciente, classicamente, o exemplo é o cara que usa beta-block, né? O vozinho usa beta-block, sofreu um acidente, vai chegar, não vai taquicardizar. Ou um atleta, mas sangue intraabdominal irritando o peritônio pode fazer uma descarga vagal e dar bradicardia. E aí você diz, não tá chocado não, essa frequência de 60 e tudo, o cara cheio de sangue na barriga, certo? E é por isso que ele tá bradicárdico. Né? Então, cuidado com essas receitinhas de bolo e focar só no clássico. Muitas vezes o paciente não se apresenta de maneira clássica e ainda assim você precisa reconhecer o que é que está de errado com ele. Tá? Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, PA, tem baixa sensibilidade, mas alta especificidade. Se estiver alterado, beleza, corre atrás, mas se não tiver, ainda assim mantém uma autossuspeição. Tá? Como é que eu vou reconhecer então? Se eu não posso confiar nos sinais vitais. Você não vai usar isso isoladamente. Você vai construir, né, pegando informações, cada pecinha do quebra-cabeça para construir o seu entendimento sobre o paciente. Então, como é que foi o mecanismo de lesão dele? Como é que estão os sinais vitais? O meu exame físico, quais foram as lesões que eu consegui identificar? Quais são as informações metabólicas que eu tenho? Colhi um gás, o lactato está aumentado, o base excess está consumido, né? Eu vou juntando essas peças e os exames de imagem. O que eu vou poder ver para me ajudar a reconhecer o choque, tá? E aí eu preciso lembrar também que nem só de choque hemorrágico morre o paciente politraumatizado, né? Eu preciso fazer o diferencial crítico e aí não preciso necessariamente diagnosticar uma lesão específica nesse momento. Eu preciso entender o que é que está acontecendo com o paciente. Aí é só um choque hemorrágico, tem choque obstrutivo na jogada. Meu paciente fez um pneumotórax, por exemplo, porque nem todo o sangue do mundo salvará um pneumotórax se eu não descomprimir. Tá? Pode fazer soro, sangue, nora. Se você não descomprimir o pneumotórax hipertensivo, que é o que dá choque obstrutivo, não adianta, certo? Então, inclusive uma coisa que a gente fala muito, o Dr. Calil fala muito nas aulas dele de choque, de POCs, é o primeiro tipo de choque que você vai atrás, porque ele tem intervenções rápidas e salvadoras, e ele é relativamente fácil de ser reconhecido, principalmente com o ultrassom que a gente vai ver já já, certo? Pode ser um choque distributivo também, se tiver, por exemplo, uma lesão cervical alta, o paciente fez um choque neurogênico. Pode ser um choque cardiogênico, é bem mais difícil, mas às vezes o paciente teve um trauma torácico fechado, fez
lesão cardíaca por causa do trauma contuso, né? Então, mantenha seu coração e sua mente abertos às possibilidades, tá? E lembrar que o paciente, com muita frequência, na maioria das vezes, na verdade, ele não tem uma coisa só. Ele tem componentes. Por exemplo, o choque hemorrágico não tratado, ele vai fazer uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que vai inflamar e que vai adicionar um componente distributivo ao choque. E aí, se eu ficar só dando soro, 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 sangue, 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 né, depois de um tempo, isso não vai ser suficiente, tá? E aí, vamos para a parte que a gente gosta, né? Uma das coisas que vai me ajudar mais e vai acelerar muito o meu diagnóstico, né? Eu entender o que está acontecendo com o paciente, é o EFAST. O EFAST é o nosso protocolo, né, mais difundido e mais antigo, na verdade, o FAST, sem o Ezinho, é o mais antigo protocolo de ultrassom beira-leito, né? Ultrassom feito por quem está lá cuidando do paciente, não radiologista, né? Então, FAST era aquelas 4 janelas abdominais. EFAST, a gente estende para o tórax. Então, o que eu vou responder? Quais as perguntas que eu vou responder com esse protocolo? 1, clássica. Tem líquido livre dentro do abdômen, nesse paciente traumatizado? Tem tamponamento cardíaco? Tem pneumotórax? E tem líquido livre no tórax? Né? Então, até coloquei aí no bonequinho uma ordem sugerida para você fazer isso aí. Primeiro, vou logo no subxifoide, porque o tamponamento é o mais grave e eu preciso reconhecer cedo, né? Então, fui no subxifoide. Tem tamponamento cardíaco? Não tem. Aí eu venho para o espaço de Morrison, né? Espaço hepatorrenal, que no paciente adulto é o que primeiro coleta líquido. Então, eu vou para o canto mais sensível, né? Eu quero achar logo o problema. Vou para o espaço de Morrison. Em seguida, subo para a base do pulmão para ver se tem hemotórax. Se eu tiver líquido, ele vai tender a, né, descer por conta da gravidade. Daqui, venho para o ápice para procurar pneumotórax, faço a mesma sequência do outro lado e termino na janela suprapúbica ou retrovesical. E aí eu posso ver coisas como isso aqui, né? Preto ao redor do coração, onde não deveria ser preto, e o coração desesperado tentando bater. Isso é um tamponamento, né? Às vezes não tá esse líquidozinho bonitinho, não. Às vezes, aqui não ficou tão boa a imagem, acho que talvez para vocês aí vai ficar melhor. Tem o coração tentando bater aqui embaixo, e aqui em cima você vê que não é preto, mas é um cinzinha. Isso é um coágulo que está espremendo o coração. E aí, a agulha provavelmente não vai resolver isso aí. O Dr. Calil vai dizer o que a gente faz nessas situações na aula dele de choque. No 2, né? Tá aqui, espaço de Morrison. Meu fígado, meu rim aqui embaixo, preto, líquido. Não era para ser preto aqui, era para estar os dois bem coladinhos, né? Subo para a base do pulmão e aí tem a pontinha do pulmão aqui nadando em líquido. E esse paciente acabou de levar uma porrada no tórax. Eu vou assumir que este líquido é sangue até prova em contrário. Subo aqui e vou ver um lung point, né? Desliza a pleura aqui, né? Na primeira metade, na segunda metade não tem deslizamento. Eu diagnostiquei um pneumotórax com 99,999% de certeza. Vou fazer raio-x, né? Tem raio-x de pelve, ele vai me acrescentar. Eu posso fazer o raio-x de tórax também, mas lembrando que se eu tenho um bom domínio de ultrassom pulmonar, de ultrassom torácico, a sensibilidade e a especificidade do ultrassom é melhor do que a do raio-x para praticamente todas as doenças. E eu posso usar tomografia também. Lembrando que estamos falando de paciente chocado. Para você descer para TC ou subir, a depender de onde seja, né, no seu hospital, o paciente precisa estar minimamente estável. Não transporte um paciente instável, sem necessidade, porque às vezes ele para no meio do caminho, no elevador ou dentro da máquina da tomografia. E você não quer estar entubando um paciente sentado naquela rodinha ali. Já estive nesta posição, não recomendo a ninguém, tá? Então, estabiliza o paciente na sala vermelha, faz o que precisa fazer, entuba se for o caso, e aí depois, se for acrescentar alguma coisa, você desce para a tomografia, certo?
Ponto 2 mais ponto 3. Eu quero restabelecer volemia e melhorar o carreamento de O2. O paciente perdeu sangue, eu tenho que dar sangue e não água, porque água não carrega oxigênio, certo? Então, eu tenho que abrir um PTM se o meu paciente tem choque hemorrágico. O que é PTM? Né? Protocolo de transfusão maciça. Né? Esta ideia muito fora da caixinha de dar para o meu paciente o que ele acabou de perder, certo? De onde veio isso? Né? O que é que embasa a gente fazer isso hoje em dia? Esses dois estudos, o PRONT e o PROPER. O PRONT foi um estudo de 2013 que mostrou que é melhor para os pacientes traumatizados transfundirem proporcionalmente plaqueta, concentrado de hemácias e plasma, do que fazer só o concentrado de hemácia. Porque lembra, o paciente ele não sangra só hemácia, ele sangra hemácia, plasma, fator de coagulação, ele sangra tudo. E aí você repõe só uma coisa, as outras fazem falta, elas estão no corpo por algum motivo, certo? Elas saíram, o corpo vai sentir falta. Né? E depois foi feito o PROPER, que ele ajustou e mostrou que a melhor razão para você transferir é 1 para 1 para 1. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Né? Antes disso, quando ativar? Né? Existe um score específico, que é o mais difundido hoje, tem outras formas de você ativar o PTM, mas, basicamente, a ideia, meu paciente está instável porque sangrou. Aí tem o ABC Score, que me ajuda a tomar essa decisão. Se eu tenho 2 ou mais dos seguintes, é um paciente que é candidato a abrir PTM. Se eu tenho frequência cardíaca maior do que 120, uma sistólica menor que 90, um ferimento penetrante no torso, né? Levei um tiro no pé. Não conta, tá? Ou um FAST positivo. Se tiver 2, pelo menos, já é um paciente que você tem que pensar em abrir PTM, certo? Ele já preenche critérios para receber transfusão proporcional de um concentrado, um plasma, para uma unidade randômica de plaqueta, certo? E a gente vai correr aberto. Lembra, o paciente está jorrando sangue. Você deixar 15 gotas por minuto nos primeiros 15 minutos e depois aumentar para 45, não vai dar vencimento, certo? Se ele está morrendo sangrando, o risco dele morrer é maior do que o risco dele fazer uma reação transfusional. Então, abre. Você pode, inclusive, colocar aquela bolsinha pressórica que a gente usa na PAI. Inclusive, eu vou mostrar aqui que existem dispositivos que são infusores rápidos, né, por aí afora. Infelizmente, no Brasil, eu não sei se tem, mas lá fora, Estados Unidos e tudo, tem infusores específicos, tá? E aí, muito bem, né, eu começo a transfundir e vou transfundir da doida, não é bem assim. Né? Na hora que eu ativo, eu preciso colher sangue, porque eu não vou transfundir na doida. Eu não posso esperar o exame para começar a transfundir. Mas, na hora que eu tiver o exame disponível, eu vou começar a direcionar a minha transfusão para não acabar com os estoques, né, do banco de sangue para nada e nem expor meu paciente a risco desnecessário, certo? Então, o que eu vou pedir? Esses exames que estão aí na tela. Hemograma, TAP-TTPA, fibrinogênio, gaso e cálcio, certo? Isso é para ter em todo serviço. E eu preciso disso para conseguir manejar a coagulação do meu paciente. E aí, lá embaixo, tem uma coisinha que está cada vez mais sendo utilizada e validada no contexto de trauma, que é a tromboelastometria. Né? É um exame à beira do leito, que dá o resultado em 5 a 10 minutos e dá esses gráficos aí que, basicamente, me mostram como é que o coágulo está formando, né? Como é que está a rede de fibrina, o problema na agregação plaquetária, ou eu tenho hiperfibrinólise. E aí eu consigo, só olhando os gráficos, direcionar e saber de qual hemocomponente o meu paciente precisa, certo? Muito bem, o que é que eu tenho que fazer de adjunto? O ácido tranexâmico, que a gente já falou lá atrás. Lembrar do cálcio. O cálcio, com frequência, é esquecido quando você está manejando um paciente desse. E o que diabo tem o cálcio a ver com sangue? Né? Várias coisas. Ponto número 1. Esse sangue que a gente faz, ele é conservado em citrato. Aí você enche o seu paciente de citrato na veia e citrato quela cálcio. Então, ele vai baixar o cálcio. Qual é o problema de baixar o cálcio? Além dele fazer parte, né, ser cofator em algumas reações da cascata de coagulação, ele
é também responsável pelo tônus vascular. Então, o cálcio baixar vai piorar a vasoplegia do seu paciente que já está chocado, lascado, né? Então, lembre de repor o cálcio, tá? Repor quanto? Você pode fazer aí uma ampola de gluconato de cálcio, é mais ou menos cada 4 a 6 unidades de hemocomponente que você reponha, certo? E lembrar de evitar a hipotermia ativamente. Um cobertorzinho só não adianta. Aqueça os fluidos que você for fazer, se você for usar fluidos, né? Se você tiver dispositivo infusor, é o ideal, que é isso que está ali na ponta. Aquele é uma marca de dispositivo infusor rápido de sangue e aquecedor que chama Belmont, certo? Então, ele consegue transfundir sangue, né, hemocomponentes de maneira geral, a grande volume, certo? E numa temperatura ideal, tá? Só vi por fotos, até hoje, infelizmente. E quando interromper, né? Não vou ficar de eterno jogando sangue no paciente. Quando eu tiver controle do foco hemorrágico, quando o meu paciente estiver estabilizado hemodinamicamente, ou se eu vi que, na verdade, o choque dele não parece ser hemorrágico, parece ser outra coisa, aí eu vou interromper o PTM, tá? Aí eu digo, suspende arboço, tá? Tá tudo sob controle aqui já, certo? Muito bem. Basicamente, é isso que eu vou precisar fazer da emergência e eu não vou segurar o meu paciente muito lá, porque o que o meu paciente precisa é de tratamento definitivo. Com frequência, esse tratamento está no centro cirúrgico. Às vezes, é um paciente que tem manejo conservador e que vai precisar ir para a UTI. Mas eu sempre tenho que definir qual o melhor destino e o que é que esse paciente precisa, tá? Então, resumindo, o que é importante aqui? Reconhecer hemorragia, né, choque hemorrágico, controlar o sangramento e ressuscitar são todas medidas que começam desde o pré-hospitalar, né? Então, se você é SAMU, você não é táxi, você está lá para tratar o paciente desde o princípio, né? Choque hemorrágico precisa de sangue, certo? Perdeu sangue, vamos botar sangue de volta, tá? E, por favor, não seja um obstáculo entre o seu paciente e o tratamento definitivo, que é o que vai efetivamente resolver o problema dele. O nosso papel aqui é identificar o que ele precisa e fazer ele chegar aonde ele precisa o mais rápido e o mais seguramente possível. Beleza? Recado dado. É isso aí.